Olá, torcedor Coxa Branca. Estamos colocando no ar o programa de número 41 da TV Coxanautas. Hoje a gente tem um monte de assunto para falar, porque essa semana a gente está gravando na quinta-feira e o programa vai ao ar na sexta, provavelmente, né? Isso. E hoje a gente vai falar sobre Curitiba e Cascavel. Vamos falar sobre a eliminação da Copa do Brasil, que o Coxa perdeu. Nos deixou na mão. Vamos falar já sobre as finais do Paranaense, que o primeiro jogo vai ser no dia 1º de abril. Vamos falar da tabela da Série B, que já saíram os 12 primeiros jogos. E vamos falar um pouquinho de diretoria, de treinador. Jogadores que estão chegando. Reforços, gente que pode estar chegando aí. E hoje a gente tem uma convidada, a primeira convidada da TV Coxanautas. Então segura aí que a gente já volta. Bem-vindo novamente, torcedor Coxa Branca. Hoje no programa 41 da TV Coxanautas a gente tem muito assunto para falar sobre o Coxa. E hoje na mesa com a gente é a primeira convidada desse programa. Muita honra pra gente, né? É uma honra muito grande, a Natália Oliveira, né, Natália? Isso. Mais conhecida como Nath. Isso, né, Nath. E tá aqui a Nath, que ela é apresentadora do programa da TV Couto. E a gente tem acompanhado o trabalho dela também lá com os meninos. Muito bacana. E é legal que a gente tá sempre trocando uma informaçãozinha ou outra, mas é um prazer te conhecer pessoalmente. Seja bem-vinda, fique à vontade. Hoje, para entrar no ritmo do Coxa, um ritmo mais lento, a gente almoçou antes do programa. Então vocês podem perceber que até a respiração está um pouco mais difícil. Mas isso a gente dá um jeito. Nath, bem-vinda, fique à vontade. Se apresente aí para o pessoal que ainda não te conhece, a maioria já deve te conhecer. Eu que primeiramente agradeço vocês o convite. A hora que chegou para mim o convite, eu fiquei muito, muito feliz. Porque eu sabia, né, que eu seria a primeira mulher, afinal de contas eu acompanho muito o Coxanautas. E o Coxanautas é uma referência para mim, porque quando eu comecei a realmente viver o Curitiba e entender futebol, foi uma referência, porque o meu tio, que é mais velho, ele sempre leu o Coxanautas, ele era assinante do Coxanautas, então ele chegava para mim e comentava: você leu tal coisa no Coxanautas? E aí me fazia entrar na internet e procurar. E que isso legal. Eu tinha 12, 13 anos, e eu já lia, tipo, coluna de gente grande falando de futebol. Tô me sentindo velho. Não, e o pessoal fala, e a gente mesmo se cobra. A gente fala, nossos convidados são todos mais velhos, tudo. Né? Mas na nossa... Então é legal ter alguém jovem, né? Ter a primeira mulher convidada aqui do programa também. Então vamos falar bastante sobre o Curitiba. Vamos. Seria legal a Nath falar um pouquinho dela, né? Isso, pô, se apresente, fale um pouquinho do trabalho da TV Couto também. Então, a TV Couto surgiu ano passado, né? A gente decidiu começar após o Campeonato Paranaense, pra gente ter uma sequência de brasileiro. Infelizmente já começamos caindo, né? Mas tudo bem, é tudo para deixar a gente ainda mais forte, né? Criar casca, como dizem. E tá sendo uma experiência muito boa, porque quando eu fui convidada, eu fiquei muito nervosa, né? Por fazer parte de uma coisa que só tem homem, por falar de futebol, por estar nesse meio, por eu ser nova, né? Querendo ou não, eu tenho 21 anos, então é pouco ainda para as pessoas darem credibilidade pro que eu tô falando. Mas aí aos poucos, mulheres mais velhas foram chegando para mim falando: é muito importante ter você ali, eu adoro, eu assisto só porque tem você. E aos poucos eu fui pegando jeito e... Ganhando confiança. Você chega a sofrer comentários até machistas ou né, Principalmente se eu dou uma opinião que a maioria discorde, aí é porque aí as ofensas vêm por eu ser mulher, sabe? E assim, já aconteceu de eu falar... por exemplo, ano passado o Curitiba emprestou o estádio pro Paraná Clube antes do jogo de São Paulo. E eu fiz um vídeo sozinha, e as pessoas, os comentários foram de vários paranistas e até de coxas brancas, repudiando o que eu estava falando. A minha opinião era de ser contra, porque a gente tinha um jogo muito importante. Os comentários, assim, eu fiquei horrorizada, sabe? Os comentários me fizeram mal ler aquilo, porque era tipo: olha essa mulher burra, essa mulher ignorante, vai voltar a cuidar da casa. Comentários assim em 2017, né, que foi ano passado. E eu falei: meu Deus, é absurdo o escândalo que existe quando uma mulher está falando de um assunto que, entre aspas, não lhe diz respeito, que é o futebol. Então, quando eu dou uma opinião, e eu tenho as minhas opiniões, eu sou muito convicta do que eu penso, e quando eu dou uma opinião que não agrade a maioria, aí eu tenho que ouvir ofensas por ser mulher. Mas sabe, Nath, eu acho que, na verdade, isso daí
é mais uma desculpa das pessoas, né? Que a pessoa não concorda com a tua opinião, então ela tem que achar algum argumento para poder denegrir você. Para tentar me desqualificar. Exatamente. A gente acaba sofrendo às vezes também com comentário. Coisa. E eu até esses dias eu tento não dar bola para os comentários que eu tô vendo por aí, porque assim, Mas é a situação do difícil, clube tá ruim, É. né? Os resultados não estão vindo e as pessoas não têm aquele discernimento das coisas, sabe? Marcelo, é um exagero tão grande. Então, uma coisa é você criticar, uma coisa é você cobrar, a outra coisa é você sair xingando e com argumentos que você perde até a razão daquilo que você está... Mas eu até escrevi sobre isso ontem, porque o que está acontecendo no Coritiba hoje, a gente está sofrendo uma intolerância irracional, na verdade. Né? De uma hora para outra, o site se tornou culpado pelo mau momento do clube, as pessoas que escolheram o lado da diretoria se tornaram culpadas também, e às vezes as pessoas não percebem que a gente só tem 3 meses de trabalho. Né? Você não consegue pra colocar poder uma... avaliar. Você não consegue... Eu não digo nem para poder avaliar. Você pode até avaliar esses 3 meses de trabalho. Agora, ainda é muito cedo para você pedir um impeachment, uma saída de um presidente com só 3 meses de trabalho. Você recebe um clube, você tem que conhecer todo o clube e aí você começa a trabalhar e lá na frente vai colher os resultados. Eu até acho o seguinte, até é bom que a gente está sofrendo isso agora, no começo da temporada. Porque se a gente tivesse bem agora, Podia e mal na Série B, a gente teria se iludido. Então ainda dá tempo de consertar. Então isso o que a Nath falou também, né, desses comentários, a gente vê muito isso hoje, quando deram voz às pessoas na internet. Muita intolerância, né? E as pessoas que agora, nós somos rostos, né, conhecidos, as pessoas olham e ou nos culpam, ou nos xingam, ou de alguma forma elas precisam, né, descarregar aquilo delas. As suas frustrações, né? Eu vou pro Couto Pereira hoje em dia, eu nunca pensei que eu fosse sentir isso, mas eu sinto medo quando eu saio do estádio, porque eu sempre escuto alguma coisa. Alguém sempre olha pra mim e fala, TV Couto, não sei o que, blá blá blá, eu falei, eu nunca senti medo indo no meu próprio estádio. Até ia te perguntar, você frequenta o Couto Pereira. Como é a relação hoje da mulher na arquibancada? Antigamente a mulher sofria muito preconceito. Isso acontece ainda hoje ou não? Eu acho que está diminuindo. Quando eu comecei aí, que eu era mais nova ainda. Então, imagina, meus pais, eles não gostavam, né? E eu ia, mesmo contra a vontade, eles deixavam, porque aquilo era muito importante. Mas esse era o receio deles, não por ser contra gostar de futebol, mas era o receio deles de uma mulher no meio de um monte de homem. E eu ouvia muitas coisas. Eu acho que por eu ser mais nova, as pessoas achavam que tinham mais abertura. Hoje em dia, talvez porque as pessoas já sabem quem eu sou, não existe tanto. Mas eu vejo que as meninas, os caras falam, né? Se você vai de shorts no jogo porque tá calor, você tá querendo se mostrar, sabe? E não é assim, é um lugar público, democrático, criança, tem que mulher, tem que vovô, pais. As famílias, né? É um ambiente assim ainda que eu acho hostil, né? Se você for ver em outros lugares do país, São Paulo, Rio de Janeiro, se você for ver um jogo nesses lugares, você vai ver que tem bem menos mulheres do que aqui no Sul. Tanto que as pessoas de lá, quando eu conto que eu vou em todos os jogos, elas falam, você vai em todos os jogos, mas lá no Sul é comum ter muita mulher no estádio. Eu falo, aqui não é. Eles dizem. Então, eu acho que ainda a gente está avançado, a gente está bom ainda, sabe? Mas pode melhorar, né? Pode melhorar bastante. A gente tem que tornar o ambiente do estádio um lugar propício para todo mundo ir, né? Tanto pela violência, que é uma coisa generalizada, tanto para você conseguir levar as famílias, né? As mulheres, os seus filhos, as mães. Claro. Eu lembro de eu ir num Atletiba na Baixada, e eu, meu irmão, coxa branca, e minha mãe era atleticana. Então a gente saiu, eu, meu irmão, camisa do coxa, minha mãe, camisa do Atlético, e fomos dar a volta na quadra, porque a gente ia entrar na visitante e ela ia entrar na mandante. E aí a gente ouviu cada coisa, assim, em relação à nossa mãe, né? Que a gente falou pra ela, você nunca mais vai no jogo, num clássico, assim, sabe? Porque realmente eu me senti na pele dela, né? E ela tava com 2 coxas brancas do lado dela. Só por uma camisa ela foi alvo Só por causa de uma camisa.
É irracional. E olha que eu acho que em relação a isso a gente tem evoluído até. É, mas ainda está longe do ideal, né? Porque eu, na década de 90, por exemplo, a mulher no estádio, eu lembro, eu ficava na Mauá, na antiga Mauá, e como a gente costumava chegar cedo no campo, pegava um lugar bom, mais ou menos na parte de cima. Passava uma mulher embaixo, mas a torcida inteira chamava. Isso é verdade. Entendeu? Isso antigamente era assim. Hoje não, hoje já se respeita mais. Mas eu acredito que ainda existam episódios que denigram, né, a própria mulher. Tanto que, assim, quando eu comecei a ir no estádio, foi o meu tio, né, quem me fez ser coxa branca, porque os meus pais, eu sou a única pessoa da minha família que gosta de futebol. Eu vejo jogo sozinha, eu escuto o jogo sozinha. E quem levou foi o meu tio. E foi bem na época 2007, 2008. Então eu sou da geração René Simões. E ele falou muito antes de conseguir me convencer a minha mãe de deixar eu ir. Sim. E eu também tinha medo, porque minha mãe falava, não, a minha filha não vai num lugar desse, não pode, não. E ele falava, não, mas tem várias meninas da idade dela que vão. Ela não quer saber das outras, né? Não quero saber das outras, a minha filha não vai. E quando eu ia, ela ficava louca de preocupada. E eu fui algumas vezes sem ela saber. Dizia que ia no shopping, no cinema, e eu ia sozinha. Hoje em dia eu penso, meu Deus. Mas porque eu sei, né? Hoje eu vejo como é o ambiente para essas meninas, principalmente as meninas mais novas, que não tem como se defender, né? Hoje em dia, se você vê normalmente alguém mais velho, vai se defender, vai falar alguma coisa. E hoje em dia a gente vê os homens também, né, fazendo isso. Eles defendem mais, claro, eles falam assim, não, peraí, vamos tratar com mais respeito do que antigamente. Então, essa consciência está existindo. Eu acho que está evoluindo mesmo em relação a isso, né? Mas e aí, vamos falar do nosso Curitiba agora? Vamos, a gente está tentando... A gente está tentando disfarçar aqui, porque... Não, porque a situação está feia mesmo, né? Vamos começar falando do Curitiba e Cascavel, então? Isso. E aí, Nádia, o que você achou Se eu falar o que eu achei, depois eu vou falar, mas eu gostaria que você começasse, até porque... Olha... Pouco a se falar, né? É o mais do mesmo. É, mais do mesmo. O jogo foi mais do mesmo, né? Você fazer uma análise tática do jogo, fazer uma análise de tudo que a gente já está falando há muitos jogos, foi o que aconteceu ontem, né? Então, assim, eu até fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar a respeito desse jogo? Porque a gente já está com o mesmo discurso. Repetitivo, Você sabe que eu até lembrei de uma música do Legião Urbana agora, quando falou mais do mesmo, que ele fala, né? E depois do começo, o que vier vai começar a ser o fim. E é justamente o que está acontecendo com o Coritiba. Parece que cada dia que passa, o time está evoluindo. Por isso a gente se manifestou pela primeira vez sobre a saída do Sandro Forni, justamente por ver que o time não consegue evoluir. Eu acho o seguinte, ele não tem culpa sozinho, o departamento de futebol falhou em 100% das contratações. Agora, o técnico tem que saber trabalhar com o pouco que tem. Eu até comentei hoje uma coisa, um repórter da Banda B lá, que ele estava falando que acha que a culpa não é do técnico, porque o elenco que deram para ele não é ruim, é ruim. Sim. Só que eu lembrei da Copa do Brasil de 2012, quando o Palmeiras, que venceu a gente, era um time ruim. Tanto que o centroavante do Palmeiras, para quem não lembra, era o Betinho, que jogou no Curitiba e a torcida odiava. Mas tinha um técnico chamado Felipão. E aquele técnico pegou aquele time mediano e fez ser campeão da Copa do Brasil. Se não me engano, caiu no Campeonato Brasileiro do mesmo ano, mas conseguiu ser campeão da Copa do Brasil. O Sandro meio mandrake e tal, mas foi, né? É uma final bem contestada. Bem contestada, né? mas chegou foi. na final. Mas chegou na final. Exatamente. E com aquele estilo copeiro dele, ele conseguiu fazer o Palmeiras ser campeão. Agora o Sandro Forni já não tem mais o que Parece tirar. que não muda, as coisas não mudam. É aquilo que ele tem a apresentar. O que eu percebo ali? Ele tem um esquema tático onde ele joga com 2 pontas abertos e muito do esquema dele passa pela correria dos pontas. Depende muito deles, né? Só que os pontas são ruins. Tanto o Guilherme Parede, Iago, Pablo, quem quer que jogue ali, é fraco. E aí se você tem jogadores fracos, você tem que alterar o teu esquema. Você tem que povoar a minha cancha, você tem que fazer outra coisa. O Sandro não vem fazendo. Então, assim, eu já passei, eu dei todo o voto de confiança para ele. Entrevistamos ele no começo da temporada, gostamos do que ele falou. Só que em 3 meses ele não consegue fazer esse time jogar. E eu não acredito mais que ele vai conseguir. Então, assim, hoje a minha opinião é que o Sandro não tem mais condições de treinar o Curitiba. E o time muito apático. Ontem conseguiu levar a virada do Cascavel.
O Cascavel não tinha ganho um jogo ainda. Exatamente. No segundo turno, entendeu? Era o Lanterna, não tinha ganho um ponto, na verdade. Curitiba tá ressuscitando os mortos esse ano. Então, e não é nem só pelos resultados, porque assim, na minha cabeça, até se eu fosse jogador, eu estaria um pouco mais leve no segundo turno, porque eu estou preocupado com a Série B, né? A gente está na final, graças a um pouquinho de sorte também e a campanha feita no primeiro turno, mas o segundo turno realmente para mim não tem importância, os resultados em si, mas o problema é o time jogando mal. Mas só um parênteses aí antes de você terminar. Não, já terminei. O jogador não tem que estar preocupado com a Série B. O jogador que recebeu a chance, principalmente sendo da base, ele recebeu a chance, ele tem que mostrar agora, Marcelo. Sim, entendeu? Não é, eu vou lá na Série B, eu vou mostrar. Eu tenho certeza que é o mínimo que eles podem ter também. É um relatório, né? O fulano não vai ajudar. O fulano mostrou que tem condições de pelo menos frequentar o elenco. Esse aqui é titular. Então, o vestibular deles era agora. Né? Até porque a gente espera muito, e vamos falar disso ainda, de reforços, a gente espera que venham mais reforços, porque a gente precisa praticamente um time titular novo para a Série B. O que falta, é exatamente isso do time titular, falta a espinha dorsal para o time. Você não pode subir só os meninos que jogavam sub-20, que querendo ou não, é outro nível de campeonato, o Campeonato Brasileiro Sub-20, é outra pressão, né? Como o Alex mesmo falou aqui no programa, parece que nada mudou para eles, porque o técnico continuou o mesmo, o vestiário mudou um pouquinho, mas aquela pressão... Até o público está baixo por conta dos resultados. Está todo mundo desanimado, né? Você vê que está todo mundo desanimado, que ontem eu estava vendo o jogo com o Cascavel, o time do Curitiba tem essa mania de tocar a bola para trás o tempo inteiro, né? Chegou uma hora que o Wilson recebeu uma bola, acho que ele estava com o saco tão cheio que ele não procurou dar seguimento na jogada, ele simplesmente jogou para a lateral. Eu acho que foi uma forma dele se manifestar, né? Ele simplesmente, e não estava nem pressionado pelo jogador do Cascavel. Eu acho que até, e se o Wilson se encher o saco de jogar no Curitiba, a gente perde hoje o único jogador que está mostrando alguma coisa. E assim, o Paranaense é um resultado ruim, mas o que pega mesmo é a eliminação da Copa do Brasil, né? Isso. A eliminação doeu. A eliminação da Copa do Brasil é um negócio que não tem volta, né? Mas esse é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Então tá bom. Então beleza, já voltamos. Estamos de volta para falar mais sobre o nosso Verdão. E agora a gente vai falar um pouquinho da final do Paranaense, né? O Coxa agora ganha uns dias de descanso, não merecidos. Mas pelo menos eu acho que o Sandro Forner, se estiver técnico do Curitiba ainda, vai poder trabalhar. O Curitiba vai acompanhar de camarote agora, né? A semifinal e a final. Então só volta a jogar dia 1º de abril, que é a primeira partida da final do Campeonato Paranaense. E se não for o Londrina, se for Maringá, Atlético ou Paraná, o primeiro jogo é no Couto Pereira. Né? Então aí o Sandro Forner vai ter mais de 10 dias para trabalhar. Não vai poder contar com jogadores que porventura cheguem, porque a inscrição do Campeonato Paranaense já encerrou. Mas é o que tem, né? E aí, você acha que tem condições? Você acha que esse time... Olha, né? Eu tô com medo do seguinte, se a gente ganha, né, esse Campeonato Paranaense com o Sandro Forner no comando, porque eu acho difícil que ele saia agora, né? E a gente ganhe e aí ele permaneça, e aí a gente começa uma Série B dessa forma, com esse time, tá muito claro. A gente não fica entre os 4, né? Se você for ver, Avaí, Figueirense, todos os times que estão na Série B, eles estão, que são nossos possíveis concorrentes no acesso. O próprio Goiás, né, que passou pela gente, eles estão fazendo tem mais qualidade no momento. Então, se fosse para dizer hoje, se nós brigaríamos entre os 4, eu diria que não. De jeito nenhum, né? E aí você reforça, permanecendo técnico, permanecendo time. Eu acho que esse desgaste que a gente está tendo, porque é um desgaste, todo jogo a gente falar do Sandro Forner, as pessoas nas redes sociais cobrarem a presidência, né, cobrarem a diretoria, e aí chegar, ter que fazer coletivo do presidente para ele dizer, olha, vou sustentar, isso tudo a longo prazo prejudica. Sim. Né? Então eu não sei, assim, eu tô bem assim, desacreditada no momento. Infelizmente eu acho que numa final, seja Paraná, seja Atlético, vai ser uma final complicada para nós. Eu acho que o
Curitiba está abaixo até desse time C do Atlético, né? Porque o nosso time que está disputando o Paranense não é nada mais do que um time C também. Um time fraquíssimo. Até cheguei a pensar que o time poderia engrenar uma boa sequência de atuações depois da conquista do primeiro turno, mas me enganei. O efeito parece que foi contrário. Foi o contrário. E se você parar para analisar racionalmente, a gente pegou o Rio Branco, que ontem não foi rebaixado por pouco do Campeonato Paranense também. Então a conquista do primeiro turno não foi nada mais. O time do Atlético obrigação. fez 7-1 no Rio Branco. Exatamente. Então não é nenhum parâmetro pra gente. Então eu acho que não estou nem contando com esse Campeonato Paranense, apesar de achar que o Curitiba tem sempre que entrar para brigar pelo título. O que difere do que o nosso treinador falou na coletiva ontem após o jogo, quando o Sandro me diz que não entrou para disputar o título. Um cara que é técnico do maior time do Paraná não pode nunca dizer que não entra num campeonato regional para não disputar um título. Isso é um absurdo, entendeu? Então mostra o quanto esse cara está se apequenando também. Não acredito que vai ter uma evolução do time nesses 10 dias que o Curitiba vai ter para treinar. Vai depender muito também da recuperação de no mínimo 6 jogadores titulares que estão machucados. Não espero nada. O que eu espero é só para o começo da Série B realmente. Porque a gente aí, dia 14 de abril, já tem a estreia contra o Sampaio Corrêa. Aliás, no programa ainda a gente vai falar da tabela ridícula que deram para o Curitiba no começo da Série B também, que é um absurdo, né? Mas antes disso tem a Copa do Brasil. Mais uma eliminação. Né? Eliminação. Doída. Dolorida. Pelo futebol. Não, cair da Copa do Brasil é sempre ruim, né? Ainda mais quando é no comecinho, assim, você é jogar fora uma oportunidade de ganhar dinheiro e de se manter né? Visibilidade. E assim, duas coisas, né, que a gente está falando do Paranaense e da Copa do Brasil. O Paranaense, essa diretoria afirmou que seria um laboratório, testes, e agora já ganhamos a taça Dionísio Filho, então agora vamos testar. Tudo bem, é entendível esse ponto. Agora, o ponto que não é entendível é a sustentação de você ver um trabalho que não evolui, de você ver jogadores em campo que não evoluem, de você ver que aquela contratação foi algo errado e você sequer admitir que deu errado. E o futebol é assim, você erra bastante para você conseguir acertar. Só que tem um limite, até onde você vai errar, até onde você vai pagar o preço pelo teu erro. E o pior é não reconhecer os erros, né? E o pior é isso. E aí a gente foi eliminado pelo Goiás, que é um time de Série B, que tá montando um elenco para subir, porque senão eles vão ficar sem cotas de televisão no ano que vem. A gente cai de uma forma bizonha, porque foi um jogo, assim, extremamente apático do Curitiba e não... Dentro de casa, né, deveria fazer diferença. E aí depois do jogo, também a diretoria fala que estava dentro do planejamento, que bom futebol, né? O problema é jogando um bom futebol. Bom futebol era na época que podia vir qualquer time de Série A no Couto Pereira. Os caras tremiam, tinham que jogar recuado porque o Coxa ia pra cima. E a torcida jogava junto. E olha que o nosso time não era tão bom, mas tinha caráter de ir pra cima, né? Era copeiro, né? O Coxa foi chamado de copeiro pela mídia nacional, né? Nos últimos anos, pelas nossas campanhas. Você sabe que a nossa evolução é tão grande que nos últimos 7 jogos o Curitiba fez 3 gols só, dos quais 2 de pênalti e um contra do goleiro do Cianorte. Entendeu? Tipo, não teve gol de jogada com a bola correndo. Impressionante. E tomou 12 gols. E as defesas do Curitiba sempre se notabilizaram por serem firmes. E a gente está vendo justamente o contrário. O ataque não faz gol e a defesa sofre muitos gols. Né? E aí você aguenta o nosso presidente, vai aí um alô ao Samir Namur, dizer depois do jogo, depois da eliminação para o Goiás, um editorial encaminhado aos sócios do Curitiba, que o time apresentou um bom futebol contra o Goiás. Eu não sei que jogo que ele viu, gostaria de saber. E ainda menciona o pênalti, claro que não foi marcado no começo do jogo. Concordo com ele. Realmente o Curitiba teve um pênalti que o juiz não marcou. Só que o presidente esqueceu também de mencionar que o pênalti que foi dado não foi. Não foi, exatamente. Então assim, eu gostaria de saber aonde que ele viu um bom futebol. O Curitiba, para mim, nessa temporada jogou um bom jogo só, que foi contra o Londrina.
Que eu tô lembrando, sim, talvez Só, mais um. ou contra o Uberlândia lá, mas o Uberlândia também fraquíssimo. O Rio Branco em casa também fraquíssimo. Então, pelo amor de Deus, eu não sei quantos jogos o Curitiba disputou na temporada, eu acho que 15, até um pouco mais, não sei, até agora. Quantos jogos foram? Por aí, né? 18 jogos até. Por aí. Para você mostrar bom, na minha opinião, bom futebol em um jogo, tem que rever todo... O estilo de jogo é pobre, esse tipo de jogo proposto pelo técnico é pobre. Para você sustentar esse tipo de jogo, você tem que ter uma boa marcação. Não e os dois caras bons. Nas pontas, exatamente. Né? Você coloca ali Benítez, ele não marca e ele também não tem um apoio. Não existe isso. Então, como é que você vai criar um tipo de jogo? É perigoso esse tipo de jogo, porque cria o adversário dentro de campo do Coritiba. Porque você vai errando, né? Os jogadores, principalmente os contratados, né? Que vieram com uma responsabilidade de fazer alguma coisa. E esses erro de passe, erro de virada de jogo, chutão, que você só perde a bola, você vai sofrendo mais pressão. Mas para esse sistema do Sandro dar certo, você precisa ter um armador de qualidade na meia para que coloque os pontas para correrem. Entendeu? Não adianta você querer que o goleiro dê um chutão e o ponta vai dominar no peito e virar. Não adianta o zagueiro dar um chutão e o ponta... Não, você tem que ter um meio armador que faça a bola rodar. Por baixo, né? E o que a gente estava falando? Para que o centroavante lá na área faça os gols. O que acontece com o Coritiba hoje? O centroavante tem que voltar para tentar marcar. De defesa. O ponta tem que voltar para marcar e tentar sair com a bola dominada. Quando chega lá na frente não tem nem fôlego mais. Então é isso que o Sandro Forner, se continuar como técnico do Coritiba, o que eu acredito que vai acontecer, porque o Samir não vai mudar. Essa manutenção de planejamento dele já está soando com a torcida como uma teimosia. Talvez ele esteja confundindo isso, uma convicção com uma teimosia. Eu escrevi até a respeito Você falou disso. Isso? Eu fiz um texto exatamente falando isso. Existe uma linha tênue entre convicção, que é algo importante, e teimosia. Já está provado. Todo mundo já se deu conta de que esse técnico, com esse tipo de jogo, com esse elenco, não dá. Né? Uma das três coisas tem que mudar urgentemente. Né? O mais efetivo é o técnico. Porque para você remontar o time, para você trazer... Por isso que eu acho que ainda um bom técnico com um elenco mediano ainda faz diferença. Né? É óbvio que a culpa não é só do Sandro. Para mim a culpa maior aí é do departamento de futebol, que deu um material humano muito fraco para ele trabalhar. Agora, o técnico precisa ajudar um pouco. E o que você falou está correto. É bem tênue essa diferença, essa linha entre a convicção e a teimosia. E quando um projeto, por mais, como que eu posso dizer, inteligente que seja, na teoria não vem dando certo... Você tem que ter um plano B. Foi o que a gente perguntou, inclusive, nas entrevistas com os candidatos, que eles mostravam alguma coisa de plano. E aí, mas tem um plano B? E eles falavam que não tinha. Não, o Samir até falou que... O Samir falou pra gente que se o time fosse mal até abril, ainda daria tempo de remontar. O problema dessa remontagem... É arriscada e é mais caro também. Exatamente, é mais caro, é arriscado e outra. Com o nível de contratações que a gente viu até agora, dá medo. E perdeu-se dinheiro. Perdeu-se dinheiro. Né? Que era uma coisa que muito se falou. Dizem aí que o Alan Costa recebe 60 mil por mês num contrato de 2 anos. Gostaria de parabenizar o gênio que fez isso, entendeu? Jogou aí, no mínimo, 1,5 milhão, 2 milhões de reais no lixo. Podia parecer um time tipo Londrina, né, que sempre leva nossas línguas. Fazer um empréstimo, vai lá, pode fazer. E daí sabe o que pode acontecer? É capaz do cara ir lá e arrebentar. Porque a camisa do Curitiba, ela pesa para alguns jogadores. É impressionante. Não dá para entender. A torcida do Curitiba é exigente e a camisa pesa também, né? E agora a gente tem aí, Marcelo, alguns reforços sendo cogitados. Também. Exatamente. Você até falou, tem vários aí, né? Tem. O Carlos César está praticamente... não foi apresentado ainda. É um lateral que nunca conseguiu ser... Nunca é demais também, mas foi titular uma temporada no Atlético Mineiro. Está desde 2011 no Atlético. É um jogador assim, não é o reforço dos sonhos da torcida do Coritiba, mas é melhor do que o Benítez e o que o Marcos Moser, sem a menor sombra de dúvida. Aí você já pode cogitar o acesso. O acesso, exatamente. O nível melhorou um pouquinho. Não foi apresentado oficialmente ainda, mas está para chegar. E aí começaram nas redes sociais... A imprensa começa... As especulações. A imprensa começa a especular. Coisa que até agora não estava acontecendo, né? Mas e aí também...
eu vejo algumas pessoas defender, dizendo que as especulações não têm nada a ver, as pessoas mais ligadas à diretoria, torcedores, né? Estão falando no 2 jogadores, o Davi, que meia que passou aqui em 2011, e o Anderson Salles, que parecem que são do mesmo empresário, se não me engano. O Davi já não corria em 2011, apesar de ter já feito... Já faz 7 anos. É, já faz 7 anos, exatamente. Só em 2011 como se fosse ontem, né? Então hoje, eu... Vai correr menos. Sem comentários. E o Anderson Salles, para quem não conhece, esse zagueiro que é do Novo Horizontino, ele foi simplesmente o zagueiro da pior defesa da Série B em 2017 e que levou o Santa Cruz para a 2ª divisão. Ou seja, né, não é o jogador que vem para resolver, é mais um, como o Alan Costa veio, né? E aí estão cogitando também o meia Jean Carlos, que está no Novo Horizontino também, que chegou a jogar no Goiás, e o atacante Alvinho, não conheço o Alvinho. O Jean Carlos é um jogador bom tecnicamente, mas também não se firma em lugar nenhum. Ele fez a melhor temporada da vida dele no Vila Nova, se não me engano, mas... Só que com a draga que a gente tá, né? Com a draga que a gente tá, qualquer pessoa que chegar hoje... O cara tem que ser bom para chegar e segurar a bomba. E o outro cogitado é o Safirinha, que é o irmão do velho Safira, que também está no Novo Horizontino. Ou seja, meu amigo... Parece que o pacotão do Novo Horizontino... ou seja, cadê os reforços? Samir, cadê os reforços pontuais que você prometeu pra gente aqui? Você falou em reforços pontuais. Cadê? Reforços que vinham para ser titular absoluto, para compor com a base e ajudar a pesada a ganhar experiência. Você sabe que eu tenho visto nas redes sociais, que eu acompanho bastante, né? As pessoas defendendo, mais aqueles que participaram da chapa do Coritiba no Futuro, falando das gestões passadas, da falta de dinheiro. Olha, se você tem falta de dinheiro, você não pode gastar mal, né? E é o que vem acontecendo, né? Eles estão gastando mal o dinheiro do Coritiba. Exatamente. Então... A gente entende, né? Isso era uma coisa que estava me passando antes de vir para cá na cabeça, que a gente tem esse vício. É um vício, a gente está contaminado com esse vício de... Toda diretoria que assume o Coritiba, todas as pessoas que chegam no Coritiba, não precisa nem ser presidente, pode ser diretor de futebol que o Coritiba troque, chega e fala, não tem dinheiro, a culpa não é nossa, porque a culpa é de quem estava aqui antes, mas aí você fica fazendo isso, você fica transferindo a culpa e aí você não consegue justificar as suas escolhas erradas. E eu acho que assim, tudo bem, a gente entende, todo torcedor do Coritiba entende que o dinheiro tá pouco, que a gente tá numa situação difícil, a gente sabe de cor e salteado os números de dívidas, né, os nossos passíveis trabalhistas. Que a gente não iria montar um time para ser campeão da Série A que não de jeito nenhum. Que não iria existir loucura. Agora, o que o torcedor não consegue entender, e aí é de total razão, é você ter um dinheiro e você não gastar ele de forma inteligente e você persistir nesse erro, né? Então, fez a primeira contratação, sentiu que não foi bem, então, vamos repensar a forma que estamos trabalhando aqui dentro. Isso. Os critérios, né? É bem isso, é rever o planejamento. Não mudou. A gente não sabe exatamente o que se passa lá dentro. Qual é a forma de cobrança que eles se fazem lá dentro. Só que está preocupante a situação. A gente está aí há menos de quantos dias? 20 dias do início da Série B. E você não sabe o time do Coritiba hoje que vai entrar em campo. Você não sabe se o Kleber vai estar em condições de estar na estreia, se o Alexandre não vai estar em condições, se o Vitor Carvalho, que entrou muito bem no time, se vai estar em condições, se o Thaleson Kelvin vai estar em condições, a gente não sabe. Você até falou na coluna, né, na última que você publicou, que eu até separei o comentário do Wellington. Tem um comentário aqui muito bom do Wellington, né? Vou colocar aqui para dar uma olhada. É um comentário longo, mas ele fala várias coisas. Não quer deixar pro próximo bloco esse comentário e aí a gente comenta ele? Vamos falar disso no próximo bloco, beleza. Então, sabe o que eu falar. Acho legal? Isso do portal Colchonautas existir, um comentário desse tamanho existir, eu vejo que a torcida do Coritiba, eu acho não, tenho certeza, que ela é a mais ativa da cidade. Ela é uma torcida que ela cobra muito e ela é muito participativa politicamente do clube. Ela quer saber quanto que o jogador ganha. Concordo. Ela quer cobrar, independente de quem seja o presidente, ela cobra. Então, quem assumiu o clube sabia disso. Porque quem assumiu o clube é tão torcedor quanto nós. Exatamente, não podia falar que não sabia, né? Não é uma pessoa alheia, um gestor, né? Que as pessoas agora gostam de chamar presidente de gestor. Mas não era um gestor, era realmente um torcedor. E o que eu mais... Acho que isso que me fez até
me tornar sócia contribuinte, porque eu não sou sócia Leide, então eu tenho direito a voto. Quando eu fiz 18 anos, me ofereceram, então vamos mudar para o Leide. E eu falei, não, eu quero contribuinte. Acho que foi justamente esse espírito da torcida do Coritiba, que é uma torcida que cobra muito, apesar do quórum eleitoral ter sido baixo, mas foram 3 mil pessoas votar, mesmo com o time rebaixado. 3 mil pessoas saíram de casa num sábado e foram votar. Não é um número tão baixo assim. Não é baixo se você for ver, lógico, pelo tamanho da nossa torcida, mas ainda assim eu acho que isso mostra bem que a gente vai cobrar, as cobranças vão existir e estamos na Série B, né? É isso aí. Então... Mas vamos falar desse comentário então daqui a pouquinho. É isso aí. Estamos de volta aí para um terceiro bloco, porque realmente o papo vai longe, né? Até a Nath falou, mulher fala mais, né, Nath? E vamos começar falando daquele comentário que o Wellington fez. Esse comentário foi na minha última coluna, Hora de Virar o Disco, onde eu até coloquei sobre essa intolerância que a gente está vendo. Eu falei especificamente nos comentários do Coxanautas. E aí o Wellington tenta justificar essa intolerância com esse time ruim que a gente está vendo. Ele fala a opinião dele, o que poderia trazer resultado para o Coritiba hoje, além do resultado ele dá até uma lista de coisas que dá para fazer, né? E realmente é muito interessante esse comentário dele, traz coisas bem interessantes. E cabe aí a diretoria avaliar a forma como ela está gerindo o Coritiba, né? Porque se por um lado o Samir está tentando sanear o clube, por outro ele está afastando o torcedor. E eu acho que um clube de futebol não sobrevive sem o seu torcedor, né? Então... e a longo prazo, médio e longo prazo, isso aí afeta até o financeiro também, né? Não só em público, mas com os resultados a gente pode perder toda essa economia que a gente está fazendo, a gente pode perder no fim do ano. Exatamente. O número... né? Eu não sei como está o número de sócios, se está caindo ou se está subindo, mas o fato é que a gente tem visto o Couto Pereira cada dia mais vazio. Isso é muito ruim, até para a atmosfera Eu nunca vi um paranaense, né? A gente sabe que paranaense não é um campeonato que atrai público, que as pessoas vão e ficam super animadas, empolgadas com o time. Mas é a primeira vez, né? E as pessoas mais velhas também falam isso, que a gente tá vendo um Couto Pereira tão apático. O time por si só é apático. Isso. E aí você vai no estádio, você nem sente que você tá dentro do estádio do Parece Coritiba. Um treino, assim. Exatamente. Nesse último jogo agora no Couto Pereira, que a torcida organizada protestou, e não só a torcida organizada, né? Eu acho que todo mundo protestou, porque a arquibancada estava vazia, Protorque vazia, social vazia. Eu entrei dentro do estádio assim e eu fiquei pensando, meu Deus, mas sabe, eu nunca achei que eu fosse viver isso, porque quando eu comecei a ir pro Couto Pereira, o que mais me encantava antes do jogo... 2007 ali era lotado, era a torcida, né? Foi aquela simbiose, né, bacana que aconteceu. Foi. Você sabe que no jogo contra não lembro que jogo, se foi contra o Maringá ou qual Foz do Iguaçu, o jogo estava tão ruim, o Curitiba estava tão apático que eu olhei para o lado. Sério, umas 15 pessoas no celular, todas elas no celular. A galera foi comer. Ninguém estava nem aí pro jogo, mas. O jogo ficou secundário. E isso acaba passando para os jogadores dentro de campo, entendeu? E saiu os jogos da Série B, né? Pelo menos as 12 primeiras rodadas. 12 primeiras rodadas. Já saíram. A gente até fez a matéria ali. Curitiba estreia na bela cidade de São Luís do Maranhão contra o Sampaio Correia, no dia 14, sábado às 19 horas. Mas um fato que chama atenção nessa divulgação aí, o Coritiba da 8ª rodada até a 11ª, ele vai fazer 4 jogos em 9 dias, dos quais 3 fora de casa. Ou seja, Curitiba de Londrina ele volta para cá para jogar com o CRB, aí enfrenta o Avaí em Florianópolis e depois o Juventude em Caxias do Sul. Ou seja, totalmente desumano, né? 4 jogos em 9 dias. E daí, dá para viajar para todas essas cidades ou não? Pois eu estava programando, né, quando saiu, sem sair as datas certas, mas ter uma noção da semana, eu estava me programando. Eu queria ir para Londrina, eu queria ir para Florianópolis, com certeza, já fui ano passado. Queria muito ir para Caxias do Sul, para ver contra o Juventude, que digamos, o privilégio de jogar a Série B, você conhecer esses estádios aí que dificilmente você vai ver na Série A. Mas é um choque de realidade isso aí. Eu acho que é muito duro você abrir essas datas de Série B
você vê os adversários, aí você lembra de onde você vai jogar, que é difícil você viajar, imagina, Criciúma ali, aí você vai jogar, Criciúma em casa, mas você vai para jogar contra o Oeste, Brasil Pelotas, tudo um seguido do outro, são jogos difíceis, são longas distâncias. Geralmente os gramados não são muito amigos. E são jogos duros, né? O Curitiba vai pegar jogos duros. O próprio jogo, esse jogo com o Boa Esporte é um jogo chato, né? O jogo com o Brasil de Pelotas, são times que vão vir, como o Brasil de Pelotas vai vir aqui dentro do Couto Pereira e vai jogar com os 11 atrás da linha do meio campo, vai ser complicado realmente. A gente vê que se o Curitiba não tiver aí um time de qualidade, vai ter muito problema nessa Série B. Até porque o Curitiba é o time grande da Série B. É o maior time da Série B. Agora, outro fato interessante aí dessa tabela é que a maioria dos jogos do Curitiba são às sextas-feiras. Você vê que parece que até a televisão está querendo sacanear com o clube, né? Isso aí talvez possa ser reflexo do Curitiba assinar com o Esporte Interativo, talvez, né? Porque a Globo não está querendo facilitar as coisas aí para o Curitiba. É verdade. Mas essa é a nossa realidade, Marcelo. Vamos encarar, vamos ter pé na estrada, né? E vamos encarar. Pé na estrada. Isso, por exemplo, contra o Oeste, era um jogo que eu queria muito ir. Porque eu gosto de viajar para São Paulo. No passado eu fui para ver contra o São Paulo. Estive naquela vitória maravilhosa que não acontecia desde 2004. Fui de ônibus. Gol do Filigrana, se não me engano. Gol do Filigrana, naquela noite. Eu fui sozinha pra lá, eu peguei ônibus na rodoviária e você fui. fez um vídeo, não fez? Fiz um vídeo. Eu vi vídeo no metrô, muito bacana. Muito legal. Aliás, esses vídeos de torcedor, de aliás, viagem, o pessoal, quero fazer até um elogio aqui a vocês. Muito bacana aqueles vídeos de torcedor, eu acho muito legal. A torcida que não conhece ainda a TV Eu vou Couto, pôr o link aí embaixo para todo mundo muito ver. bacana, achei sensacional. A gente fazendo esse crossover, né? Mas enfim, eu fui no Morumbi, depois eu fui em Itaquera, infelizmente eu vi o Corinthians ganhar 3-1 do Curitiba. Mas todos os estádios de lá eu já conheci e agora eu pensei, bom, então vamos lá conhecer agora esses do interior, porque só a Série B proporciona, mas essa tabela tá bem complicada. O Oeste de Itápolis, eu não sei nem onde fica Itápolis em São Paulo, não tenho a menor ideia de Itápolis. Mas é isso aí. Mas é isso, a gente vê muitos torcedores se degladiando nos comentários do Facebook, do site, o pessoal brigando. E até um dos motivos da gente trazer você aqui é pra gente mostrar que a gente quer a torcida unida, porque se o Coxa tá nessa situação, o único jeito de sair é com a torcida unida. Isso a gente fala desde o ano passado, né? Não tem como, se a torcida se divide, politicagem, sabe? Muita gente com interesses políticos, disso ou daquilo, que ficam criando os factoides ali, atrapalhando muito mais. Sim. Né? E, Nath, a gente quer agradecer a tua presença mais uma vez aqui. Obrigada. Foi muito legal a conversa. Eu creio que muita gente vai ver esse programa que não te conhecia, né? Porque principalmente o pessoal mais velho, né? Nosso público mais velho. O público quarentão, público quarentão para cima, né? Cabelo branco. Mas obrigado por ter vindo. Fique à vontade aí para falar alguma coisa que você queira falar para o torcedor do Curitiba. Eu tenho que agradecer por esse espaço. É um espaço diferente, né? Que eu sei que é um público diferente, um público exigente, é um público que viu coisas do Curitiba que eu não vi, né? Mas que eu sei, porque eu sou uma entusiasta pela história do Curitiba. Uma das coisas que me fez sempre me aproximar ainda mais do clube foi quando eu comecei a pesquisar a história do clube. É uma história muito bonita, é uma história de soberania, né? O Curitiba é um clube soberano e a torcida se porta como tal. Então a torcida quer estar à altura de. E a gente estava falando aqui sobre a união da torcida e eu estou aqui, né? São 2 canais aqui envolvidos. Tem uma faixa no Couto Pereira que eu vejo desde sempre, que eu adoro, e ela é simples e sucinta. O Coritiba em primeiro lugar. Isso. Então é o Coritiba em primeiro lugar, não importa a política se é B ou C, o importante é o Coritiba estar dentro de campo bem, né? E a torcida está lá empurrando, como existiu a simbiose de 2007, que fez a gente subir depois de um ano de Série B. Enfim, então eu agradeço muito, estou muito honrada, muito mesmo, de ser a primeira mulher aqui. Fica aqui o espaço para dizer para todas as mulheres que vocês têm espaço, a gente tem que falar, a gente tem que ir para o estádio, a gente tem que se fazer ouvidas, porque eu acho que existir os 2 lados da moeda é sempre muito importante, né? Sempre o caminho democrático é o mais importante. Só faz o Coritiba ganhar com isso, o Coritiba ouvir as suas sócias, ouvir o que as meninas têm a dizer. E eu vejo uma geração de meninas vindo, novinhas já sofrendo
Tadinhas. Mas que elas venham cada vez mais e que estejam cada vez mais presentes, que os homens também nos acolham, né? Também com respeito. É isso aí. Eu sempre falo dos torcedores mais jovens, né? Às vezes dá tanta pena de ver eles pegando essa fase que daqui a pouco a gente supera aí a década de 90, né? 91, 95 ali, né? Você sabe que... Se bobear, se a gente não voltar esse ano, o negócio eu tenho acompanho Coritiba desde 81, né? Tinha 6 anos de idade. No ano que eu nasci. Pior time que eu vi do Coritiba pra mim na história. Olha que eu já vi time ruim, cara. Mas igual a esse clima que eu tô vendo hoje, eu não vi ainda. E a década de 90 foi muito ruim pro Coritiba. Mas a torcida tava ali. Só que na década de 90 ainda aparecia um Pachequinho, aparecia um Alex, entendeu? Jogadores que marcaram a história do Coritiba. Esse ano nem isso mais. Então assim, quero te agradecer de novo a tua presença aqui, dizer, como o nosso amigo Sérgio sempre falou, as portas estão abertas. Passou em frente, viu a luz acesa, é de casa. E pedir principalmente aos leitores do Coxanautas que cobrem, mas com racionalidade, sem intolerância. Com sabedoria. Comentários com palavrões nós iremos deletar. Xingamento, ofensa pessoal, a gente vai deletar, porque aquele espaço começa a ficar insuportável de ler e as pessoas não vão querer participar mais. É isso né? aí. E o Curitiba ele existe para alegrar a gente. Eu espero né? que quando eu volte aqui, a gente possa falar de coisas melhores. Vamos combinar já então. Com certeza. Primeira vitória na Série B, você está de volta com a gente, tá bom? Que espero que seja na primeira partida contra o Sampaio Correia. Esperamos. Isso aí? É isso aí, fechou. Grande abraço. Por aí, um abraço.